E que nesta manhã, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, possamos compreender que a palavra que será ministrada possa falar aos nossos corações, corrigir-nos, Senhor, possa trazer o discernimento do Teu reino, possa trazer mudança na nossa mente, Senhor, renovar a nossa mente através desse entendimento, porque a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela visita a nossa medula, Senhor, ela faz separação de todas as coisas e mostra o nosso estado. E o Senhor nos permite hoje estarmos na Tua casa, Senhor, é porque o Senhor quer falar conosco, é porque o Senhor quer nos instruir segundo a Tua verdade, segundo o Teu reino. Então tenha liberdade, Espírito Santo, Tu és nosso orientador, nos consola nesta manhã. Tenha liberdade, ó Deus de poder. Obrigado por tudo que o Senhor já está operando, pelas maravilhas que o Senhor já está realizando, por tudo que o Senhor já nos permitiu experimentar acerca do Teu reino. Novidade virá, Senhor, nós temos essa certeza, novidade do Teu reino nos alcançará. Hoje o Senhor tem coisas novas para nós, segundo a Tua palavra, Senhor, que possamos ser alimentados, que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, Tua verdade, Tua justiça, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia. Para os que estão nos visitando, a paz do Senhor, amém? E para aqueles que fazem parte desse ministério, shalom. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos orientar no dia de hoje, amém? Sejam bem-vindos. Por favor, abra a tua Bíblia, você que trouxe, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Que bom, que ótimo que estamos aqui hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcance, amém? Que o poder e a autoridade do reino do Senhor venha sobre as nossas vidas. Olha o que diz aí no versículo do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Shalom. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixavam a cidade, uma grande multidão os seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Versículo 47 diz o seguinte: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o versículo 48 diz: cale a boca. Alguns gritaram para ele, porém ele clamava ainda mais alto, sem parar: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O versículo 49 diz: quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: diga-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles, venham, ele o está chamando. O versículo 50 diz: Bartimeu arrancou a capa, atirou para o lado e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. O versículo 51 diz: que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, ou seja, Bartimeu, eu quero ver. O versículo 52 diz: Jesus lhe disse:
Vá, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Palavra do nosso Senhor, amém? Curve um pouquinho a sua cabeça. Pai querido, colocamos diante da tua presença, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra. Que aquilo que foi declarado segundo a tua palavra, Senhor, o Senhor possa falar agora aos nossos corações. Traga o discernimento exato de tudo que o Senhor tem para nós. A compreensão, Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, Senhor, através desta palavra. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com aqueles que creem, em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus amados, vamos observar um pouquinho aquilo que a palavra tem para nós no dia de hoje. Olha que coisa interessante. A Escritura Sagrada diz, e eu vou começar de trás para frente, tá? Eu gosto sempre de começar de trás para frente, para que nós possamos compreender algumas coisas. A Escritura Sagrada diz que, quando Bartimeu se apresentou para Jesus Cristo, e Jesus Cristo perguntou para ele o que ele queria, e ele respondeu, eu quero ver. Jesus Cristo falou para ele, vá, a sua fé curou você. E no mesmo instante, aquele homem que antes era mendigo e cego, agora podia enxergar e acompanhava Jesus pelo caminho. Ou seja, a Escritura Sagrada diz que ele acompanhou Jesus. E quando eu estava meditando sobre esta passagem, veio logo no meu coração sobre os 10 leprosos. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas recebem aquilo que é de Cristo Jesus, mas continuam a sua caminhada. A Escritura Sagrada diz que só um leproso voltou para agradecer o que Jesus Cristo tinha feito pela vida dele, e Jesus Cristo orientou ele a ir ao templo e oferecer a oferta do sacrifício da cura da lepra. Ou seja, aquele leproso volta para receber a orientação de Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas aqui, nesta passagem bíblica, diz que o Bartimeu, quando recebeu o milagre dele, continuou caminhando com Jesus Cristo. Nós temos que, muitas vezes, analisar a nossa vida na presença de Jesus Cristo. Quando Ele realiza algo em nosso favor, quando Ele traz algo em nosso benefício, se nós realmente estamos e continuamos caminhando com Ele. Porque receber o milagre, igreja, todos recebem. Não é um milagre que escreve o nome no livro da vida. Não é um milagre que faz eu e você ter a vida eterna. É Cristo Jesus. Receber milagres, muitos recebem. Caminhar e continuar e estar e ter uma vida com Cristo Jesus é totalmente diferente. E aqui foi o que o cego Bartimeu fez. Ou seja, ele quis ter uma vida com Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. As Escrituras Sagradas, elas estão aqui para nos orientar. Ou seja, a atitude do cego Bartimeu é para nos orientar. E entenda o negócio. Aquilo que precisamos diante de Cristo Jesus, precisa de algumas atitudes da nossa parte. A mesma que o cego Bartimeu teve. Vamos pegar Bartimeu como exemplo para a nossa vida hoje. Preste bastante atenção. As Escrituras Sagradas dizem que Jesus chega em Jericó e mais tarde ele continua caminhando. A palavra diz que na caminhada de Jesus existia naquele caminho um cego chamado Bartimeu. E a Escritura Sagrada diz que aquele cego tinha um pai chamado o quê? Timeu. Começamos por aí. Ou seja, a palavra diz que Bartimeu era conhecido daquela região como o pai dele. A palavra diz que ele estava mendigando fora da cidade e era cego. As Escrituras Sagradas diz que quando ele ouviu sobre Jesus Cristo, primeiro passo, existia uma multidão caminhando com Cristo Jesus. Ele deve ter perguntado para alguém quem estava vindo.
E quando falaram que era Jesus Cristo, a primeira coisa que aquele homem quis foi clamar e chamar a atenção de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para mim e para você, Bartimeu tinha uma situação que precisava ser resolvida na vida dele. Quando a gente tem uma situação que precisa ser resolvida na nossa vida, quem nós buscamos? A quem nós clamamos? Essa é a pergunta para mim e para você nesta manhã. Quando nós temos uma situação para resolver na nossa vida, quem nós clamamos? E a quem nós buscamos? Qual é o primeiro nome que vem ao nosso coração e sobe à nossa mente? Qual é a primeira situação que a gente toma como partido e atitude? Aqui, Bartimeu quis clamar a Cristo Jesus. E eu e você? Espera aí. Será que existe algo impossível para Deus? Será que Deus é limitado em realizar e operar? Será que Deus ele está distante para que não possamos clamar? Ele mesmo diz para mim e para você que muitas vezes as nossas iniquidades nos afastam dele. Ele mesmo diz que os nossos ouvidos estão tapados por causa disso. Ele mesmo diz que a mão dele não está encolhida. Mas as nossas atitudes, as nossas iniquidades, os nossos atos nos afastam da presença dele. Então nesse dia, neste momento, quando Bartimeu teve a oportunidade, ele não teve dúvida. Ele ficou sabendo que Jesus Cristo estava passando por lá. Ele sabia que Jesus Cristo podia resolver o problema dele. Ele tinha convicção que se ele clamasse, Jesus Cristo ouviria ele. E assim não é diferente na nossa vida hoje. O problema é que muitas vezes a gente quer buscar em outros caminhos. O problema é que muitas vezes a gente quer buscar em outros lugares. Está tão fácil de receber aquilo que nós precisamos. E a Escritura Sagrada deixa muito claro que o nosso Senhor ressuscita. Sim ou não? Nós temos comprovações bíblicas. Sim ou não? O nosso Senhor ressuscita. O nosso Senhor cura. O nosso Senhor Jesus Cristo sara. O nosso Senhor Jesus Cristo liberta. E é interessante que muitas vezes, hoje nós vivemos num mundo muito corrido, no mundo onde certas coisas simples já não fazem mais parte da nossa vida. Hoje a gente já não olha mais, ou seja, é interessante que a própria palavra diz que o cego era Bartimeu, mas a Escritura Sagrada declara que ele tinha um pai chamado Timeu. Tem pessoas hoje que não olham mais para a estrutura antiga, passada. E aqui eu estou dizendo sobre a estrutura cristã, de outros homens e mulheres de Deus. A gente não olha mais para essas pessoas como uma referência, como alguém que pode nos conduzir através de atitudes que eles tiveram aqui nessa terra, quando eles estiveram por aqui. A gente não olha mais para esses homens e mulheres. Vamos ficar na Escritura Sagrada, nós não olhamos mais para a vida dos heróis da fé. Nós não olhamos mais para esses homens e essas mulheres que fizeram a diferença. Nós não olhamos mais para Abraão, nós não olhamos mais para Isaac, nós não olhamos mais para Israel, nós não olhamos mais para Gideão, nós não olhamos mais para tantos outros, para Esther, nós não olhamos mais para Ruth, nós não olhamos para esses homens e essas mulheres de heróis da fé, que a vontade deles, o interesse deles, os princípios deles, era honrar a Deus,
era ter uma vida que fosse aprovada por Deus, era ter uma vida que fizesse diferença na vida do próximo. Se a gente pega Ruth, uma jovem que tinha liberdade de construir outra família, e disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e aonde você morrer, eu morrerei. Ou seja, tinha liberdade de construir uma caminhada, tinha liberdade de construir uma vida nova, mas ela quis viver aquilo que Deus tinha para a vida dela, e ela teve que abandonar circunstâncias que eram de direito dela, para viver naquilo que o Senhor tinha para a vida dela. E foi do ventre dela que nasce a descendência, a geração, a descendência de Jesus Cristo. Se hoje nós temos um Rei eterno, começou lá, e a gente não olha para essas pessoas mais, a gente não tem elas mais como influenciadoras, já que a moda agora é ser influenciadores da nossa vida mais. A gente fica buscando coisas atuais, e esquece que tudo começou lá atrás, que o fundamento começou lá, começou com Abraão. A gente não olha mais para as atitudes de Abraão na presença de Deus, a gente não olha mais para o coração temente de Abraão na presença de Deus, a gente não olha mais para o amor que Abraão teve em obedecer a Deus, quando Deus pediu para ele o único filho, o filho da promessa como sacrifício. A gente não olha mais para essas coisas já não fazem mais parte da nossa vida. Nós ficamos só no superficial, nós ficamos já no midiático, no atual, e esquecemos que tudo começou lá. Homens que deixaram a tua casa, deixaram a tua parentela, deixaram a tua terra. Homens que permitiram e quiseram viver a orientação de Deus, os caminhos do Pai. Pessoas que não olharam para aquilo que tinham, mas para aquilo que era promessa. Pode ter certeza, Bartimeu tinha essa estrutura, porque não é qualquer pessoa que vai chegar diante do Senhor e clamar, e ter a consciência de que Jesus Cristo pode fazer. Bartimeu tinha essa estrutura, pode ter certeza disso. Bartimeu tinha conhecimento de quem era Jesus Cristo. Bartimeu sabia quem ele era. Por isso que ele fala: filho de Davi, filho de Davi. Bartimeu estava firmado, fundamentado lá na promessa do passado, lá na promessa do princípio de todas as coisas. Por isso que Bartimeu clama desse jeito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu sabia que Jesus Cristo era o Rei, o Senhor, o Messias. Ele tinha consciência e convicção de quem era Jesus Cristo. A pergunta para mim e para você hoje é: nós temos essa mesma consciência e convicção de quem é Jesus Cristo? Será que a nossa estrutura espiritual não está muito rala? Será que a nossa estrutura espiritual não está muito vazia? Será que a nossa estrutura espiritual não está profunda o suficiente? Será que ela não está só em meios a pedras e espinhos? Dificuldades da vida nos afasta dessa estrutura espiritual. Problemas diários nos impede de ter essa estrutura espiritual. Será que nós não estamos com este mesmo coração? Um coração ansioso, um coração preocuposo, um coração distante, um coração tão cheio, que nenhum versículo cabe mais nele. Será que não estamos precisando desse novo coração que Deus nos prometeu? Um coração de carne que estaria cheio da palavra dele, a qual nós obedeceríamos a ele.
Sabe, amada igreja, Bartimeu clama assim porque ele sabia quem era Jesus. Ele tinha consciência de quem ele era. E nessa manhã, essa é a pergunta para mim e para você. Esse é o questionamento que o Espírito Santo faz para mim e para você. Nós temos consciência de quem é Jesus Cristo mesmo? Porque todos aqueles que tiveram essa consciência e compreenderam quem Ele era, quando buscaram Ele, quando foram até Ele, Ele resolveu o problema. Foi paralítico que andou. Foi um pai desesperado porque a filha já estava morta, a qual ele disse: só toca nela e minha filha se levantará. Isso aconteceu. Foi uma mulher de 12 anos de um fluxo de sangue, a qual já tinha perdido toda a sua condição financeira, já não podia mais cuidar da enfermidade dela, porque os médicos já não queriam mais cuidar da enfermidade dela, porque ela não tinha dinheiro mais para pagar os cuidados dos profissionais. Mas um dia ela viu essa multidão também, e ela um dia disse: eu vou só tocar nas vestimentas dele, e eu vou ficar curado. E a palavra diz que virtude e poder saiu de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo diz: de mim saiu virtude e poder. A nossa vida, igreja, espiritual, ela não pode ser construída pelas coisas naturais, ela tem que ser por fé. E fé é aquilo que eu não vejo, mas espero. Jesus Cristo mostra isso através do cego Bartimeu. Bartimeu mostra isso através da atitude que ele teve com Jesus Cristo. Ele não enxergava, mas ele queria enxergar. E ele falou para Jesus Cristo: eu quero ver. E Jesus Cristo falou: vai, a sua fé curou você. Entenda isso. Muitas vezes, e aqui eu quero fazer um paralelo para nós orarmos. Aqui a Escritura Sagrada diz que aquela multidão mandou o Bartimeu calar a boca. Fica quieto, não incomode o mestre, não atrapalha ele. Deixa ele continuar a caminhada dele. Ou seja, nós também queremos ser curados, nós também queremos alguma coisa da parte dele. Não incomoda ele, não atrapalhe ele. A Escritura Sagrada diz que Bartimeu não deu ouvido para aquela multidão, para aquelas pessoas que mandavam ele calar. E ele continuou clamando. E porque ele clamou pela segunda vez, Jesus chamou ele. Sabe? E qual é o paralelo que eu quero fazer? É simples. Muitas vezes a gente sabe quem é Jesus, tem consciência daquilo que ele pode fazer, mas muitas vezes a primeira adversidade, o primeiro obstáculo, o primeiro problema, o primeiro não, a gente para. A primeira situação contrária, a gente desiste. E aí o que acontece? A nossa fé desfalece. Nós temos permitido circunstâncias da nossa vida calar a voz do nosso Senhor. Nós temos permitido adversidades que a gente enfrenta nessa vida diminuir o nosso Senhor. Amada igreja, por favor, que essa passagem bíblica, que esse testemunho, porque isso aqui é um testemunho da vida de um homem chamado Bartimeu, daquilo que Jesus Cristo fez para ele, que esse testemunho possa, nessa manhã, incomodar os nossos corações e mostrar para nós, através desse testemunho, quais são as ações e atitudes que nós temos feito para que
muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Jesus. E Ele sempre está presente. Não tem aquele que não busque Ele, que Ele não dê uma resposta. Seja um sim, seja um não, mas sempre haverá essa resposta. Não tem uma pessoa que não clame por Ele, que Ele não realiza o que é necessário. De repente, muitas vezes, não será segundo aquilo que você deseja, do jeito que você quer, mas segundo a vontade dEle para a sua vida, porque a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável, a vontade dEle é boa. Entenda isso. Clama, busque, vá até Ele. Pare de ficar olhando para as circunstâncias da tua vida. E o último detalhe desta passagem é que quando Jesus chama Bartimeu, Ele simplesmente faz o seguinte: arranca a capa, atira ela de lado, dá um salto, fica em pé e dirige-se para Jesus. Quando as pessoas dizem, anime-se, porque Jesus Cristo está te chamando, a primeira coisa que Ele faz, não vou mais ser cego, pega a capa e acabou a minha vida de mendigo, pega a capa e joga fora. Ou seja, declarando que a partir daquele momento ele não seria mais cego e não seria mais mendigo, porque Jesus Cristo ouviria a voz e o pedido de oração dele, ouviria o clamor dele. Nós muitas vezes chegamos diante de Jesus Cristo, pedimos algo para Ele e continuamos como estamos, não temos atitudes, não tomamos decisões. Um exemplo, vamos dizer que hoje a Escritura Sagrada diz para nós algo que a gente está fazendo de errado, que temos que parar. A Escritura não está dizendo? Tá. O que eu tenho que fazer? Parar. Mas de repente eu continuo a minha caminhada, e aí no final da tarde de hoje, acontece algo para mim fazer aquela atitude que hoje a Escritura Sagrada diz, você tem que parar com isso. E aí vem sobre mim, acontece, e aí o que eu tenho que fazer? Enfrentar aquela situação, e não permitir ela acontecer mais. Mas o que eu faço? Cedo. O que eu faço? Permita acontecer. O que eu faço? Continuo realizando. Nada vai mudar. Bartimeu não. Bartimeu, quando clamou por Jesus, para socorrer ele, para ajudá-lo, para mudar a história dele, quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz é pegar aquilo que simbolizava a cegueira dele e a mendiguez dele, tirar dele, lançar fora. Do que adianta eu vir aqui hoje e falar, Jesus, eu quero mudar a minha vida. Ele disse para mim, tá bom, você vai mudar a sua vida. E na primeira oportunidade, eu repito tudo o que eu fiz em toda a minha vida. Quando que eu vou ter o meu milagre? Vai ficar difícil. Quando que eu vou ter a resposta da minha oração? Vai ficar complicado. Sabe por quê? Porque a gente deixa as coisas naturais, as coisas casuais da vida, as coisas cotidianas da nossa vida diária, nos contaminar e nos impedir de tomar a devida decisão. Ou a gente firme os nossos pés em Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, verdade e vida, ou nós vamos perecer demais nessa terra. E aqui eu quero encerrar dizendo algo para mim e algo para vocês. Jesus Cristo diz que o mundo nos odiaria. Entenda isso. Como que eu posso ainda estar em... Como que eu posso estar em Cristo Jesus e ainda amar o mundo? Como que eu posso caminhar com Cristo Jesus e permitir o mundo ainda ditar as minhas regras? Declarar as minhas atitudes. E eu vou falar algo para mim e para você que hoje, nesta manhã, me incomodou. Me incomodou da seguinte forma, para que eu possa
analisar a minha vida. A maioria das leis hoje, que são praticadas no mundo, foram tiradas daqui. É lógico que o homem dá sempre o seu jeitinho, né? Para tentar aumentar, diminuir, enfraquecer. Mas se a orientação das leis da maioria das nações saíram daqui, vem cá, por que eu não posso pegar essa verdade pura, nítida e clara para mim e viver ela? Por que eu fico correndo dessa verdade? Por que eu fico e prefiro as coisas do mundo do que essa verdade que traz orientação para o mundo? O mundo nos odeia, disse Jesus Cristo. Como me odiou, odiará vocês também. Será que a gente não para analisar que Jesus Cristo vem para um povo, e o povo que anunciava Ele, que falava dEle, que declarava Ele, que profetizava a respeito dEle, negou Ele, preferiu Ele aonde? Na cruz, preferiu declarar Ele como indigno de continuar vivendo, preferiu Ele aqui, morto, crucificado e declarado indigno, pecador. Ele veio para este povo, e esse povo, como disse ontem para nós a palavra de Deus, ou seja, zombou dele, maltratou ele, cuspiu nele, chicoteou ele. Por favor. Isso tudo aconteceu, sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele aceitou tudo isso para nos resgatar da morte eterna. Ele aceitou tudo isso para nos livrar da eternidade no fogo, no lago de enxofre, aonde o verme não é consumido, aonde é ranger de dentes. Ele aceitou tudo isso para que eu e você tivéssemos uma esperança de vida eterna, céus, rua de ouro, oh aleluia, rua de ouro, céus, árvore da vida, aonde 24 horas, faremos parte de um coral onde vão dizer santo, 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 santo. Ali veremos Ele face a face, conheceremos Ele. Nada nesse mundo tem e pode substituir essa verdade. E Jesus Cristo fez isso por nós. Aqueles que profetizavam a respeito dele, negaram Ele. E por que eu toquei nesse assunto? Por causa de Bartimeu. Bartimeu não negou Ele. Bartimeu conhecia quem Ele era. Bartimeu tinha discernimento do reinado de Jesus Cristo. Que esse testemunho de vida mude a nossa história hoje. Que paremos de olhar para as coisas naturais dessa vida. Que paremos de dar mais valores para aquilo que é tão passageiro. Aqui mais ou menos ficaremos com muita força e ânimo, 80, 90, no máximo 100 anos. Mas a palavra diz que existe uma eternidade para mim e para você. Eu sempre digo a essa igreja, a nossa vida realmente começa quando os nossos olhos se fecham. Agora é algo passageiro. O corpo nosso começa a perecer, a idade vai chegando, nós começamos a ficar limitados, vai diminuindo tudo. Antes, quando eu tinha 15 anos, subia, meu Deus, hoje já dá dor nas costas, a cabeça já vira.
Antes nem virava, né? Nem dava tonteira. Ou seja, o nosso corpo é limitado. Isso é Jesus Cristo, isso é Deus já mostrando para nós que a nossa vida aqui nessa terra tem um limite. E que o que importa mesmo é quando os nossos olhos fecharem, para onde estamos indo? Qual é a nossa caminhada eterna? E Deus quis dá-la para nós, na presença dEle, através do Filho dEle. Que eu possa ir até Jesus, que eu possa ter uma vida na presença dEle, andando com Ele, caminhando com Ele aqui nessa terra, que eu possa anunciar o reino dEle, que as boas novas possam ser vistas nos meus lábios e nas minhas atitudes. Que Jesus Cristo possa ser esse mesmo Jesus Cristo que Bartimeu tinha no coração dele, na vida dele. O Salvador, o Rei eterno, o Messias, o único. Nele temos tudo e para Ele é tudo. Nele está tudo o que precisamos. Nele as nossas angústias vão embora, as nossas ansiedades desaparecem, as nossas preocupações somem. Sabe por quê? E aí nós vamos orar. Porque Eclesiastes capítulo 3, se eu encontrar, Eclesiastes capítulo 3, diz o seguinte: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Entenda isso. Há um tempo correto. E esse tempo já está declarado para nós. Então, por favor, deixe esse tempo acontecer para todas as coisas e para esse propósito. O Senhor tem um propósito para a nossa vida e Ele ainda não se encerrou. Há um tempo correto e certo. Houve esse tempo para Bartimeu. E quando esse tempo apareceu, surgiu para ele, ele aproveitou. Era o tempo dele ser curado. Era o tempo dele largar de ser mendigo. Era o tempo dele largar a cegueira. Há um tempo ainda para a nossa vida. Vamos aproveitá-lo. Aliás, vamos compreendê-lo, né? Vamos compreendê-lo. E sem Cristo Jesus a gente não compreende o nosso tempo. Vamos orar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador. Ó revelação de amor, o mistério a tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Ó revelação de amor, Calvário, Calvário, ó grande dor, Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Deus amou a este mundo, esse
seu filho ofereceu. Ó, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu. Ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Deus o Pai olhou Calvário e seu filho abandonou. Ó, revelação de amor. Mas sofreu a este abandono, Cristo deu no seu perdão. Ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, grande amor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Glória a Deus. Para nós agradecer a Deus o que o Senhor tem feito por nós. Também Sol maior também. Pode me dar. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste
assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Glória a Deus.